Oi, Matheus. Bom dia, Jason. Bom dia, tudo bem? Tudo? Deixa eu fazer um pedido para Lu. Ô, Lu, você coloca o textinho que eu tenho que fixar ali para mim, por favor, porque hoje eu não deixei pronto e para digitar aqui vai ser ruinzinho. Então vamos lá, bom dia, inconsciente. Bom dia, inconsciente. O Matheus é nosso grande Millennium parceiro lá no Lote 84, né? Fez os cursos aí, super interessado. E a minha ideia, né, sempre de chamar um convidado é alguém que tenha interesse no tema, porque isso significa que a pessoa está estudando, está lendo, está se envolvendo e está vivenciando, né? Que eu acho que é o principal. Eu vou logo passar a palavra para o Matheus se apresentar por si mesmo, que ele também é ator, enfim, né? Como todo milênio, ele é multi. Tem muitas coisas e muitas qualidades. Né? E a gente vai trocar um pouquinho hoje, então, para falar de um tema que a gente ouve muito no cotidiano, que se chama os complexos. Só que a gente ouve muitas vezes de uma maneira até meio equivocada, né? Porque a gente sempre fala de um modo que a gente os controla, assim, né? A gente fala assim, o meu complexo de inferioridade ou o meu complexo de grandeza, sei lá o quê. A gente fala de um ponto de vista como se a gente fosse o senhor da nossa casa, né? E eu queria começar já, Matheus, trazendo uma citação do Jung que eu acho muito pertinente e a gente pode iniciar o giro da nossa conversa sobre ela, que fala assim: todos sabemos que as pessoas têm complexos. O que não sabemos é que os complexos nos têm. E com essa citação a gente abre o nosso Bom Dia Inconsciente de hoje. E eu queria te perguntar assim, né? Eu lembro que quando a gente teve esse momento de fala, você ficou bastante mexido, bastante provocado, assim, né? E eu queria te ouvir falar um pouquinho como é que é essa experiência de os complexos nos têm, não é a gente que tem complexos. Então, né, desde que a gente começou, que eu iniciei essa parceria com o Lodge, que a gente começou a estudar psicologia, já estamos aí, acho que um ano e meio, mais ou menos, nessa busca, nessas trocas, né? E com os complexos, na verdade, desde que a gente teve contato, que eu tive um contato inicial com o tema a partir da teoria, na verdade, foi mais ou menos, eu acho que ele pelo Esplendor Solis no começo do ano passado, né? E, na verdade, agora, praticamente um ano depois, que eu comecei a entender a teoria na prática mesmo, assim, de experienciar esses complexos agindo, né, na minha vida, Uhum. observando principalmente de movimentos repetitivos, desse lugar que tu percebe que tem alguma coisa ali agindo através de você, só que é você também, né? Também faz parte. Eu acho que desde que eu comecei principalmente a anotar, tenho um contato maior com sonhos, com o mundo onírico, comecei a estabelecer um contato um pouco mais forte com o inconsciente, eu pude perceber tanto através de sonhos quanto no dia a dia, assim, isso mesmo, de situações minhas de repetir, enfim. Uhum. E você consegue lembrar, assim, algum exemplo no nosso striptease psíquico, que essa vai ficar marcada, né, Daniel? Eu sei que você está aí, o Daniel Dalfovo Sim. trouxe esse conceito novo para a gente. Né? Eu sei que a gente acaba se expondo um pouquinho quando a gente vai falar das nossas experiências pessoais, né? Mas é claro, o Sim, convite é para você falar de algo que você possa falar, né? certo. Você lembra de algum exemplo assim que você ficou mais tomado, né? Até para a gente depois falar um pouquinho do que significa esse tal de complexo. Vários. Eu acho que o mais recente foi, inclusive, alguns dias antes de a gente iniciar o isolamento social. Uhum. E hoje eu trabalho,
eu não falei, mas eu trabalho, venho estudando há mais ou menos 2 anos com teatro. Hoje eu mantenho uma parceria linda com um grupo aqui de Itajaí, que é a TESPES, e a gente vem desenvolvendo trabalhos, parcerias, encontros, diálogos, enfim, tentando entender um pouco melhor, acho que o nosso mundo, viver a partir de um lugar mais, enfim, olhar para a realidade de uma maneira específica. E eu percebi, então, no trabalho de atuação, o nosso trabalho hoje ele é muito voltado para o corpo, então a gente trabalha, acaba envolvendo o meu corpo inteiro, né, Uhum. diante dos trabalhos, e em momentos de criação, principalmente, eu tenho vivenciado muito, tenho percebido esses movimentos, onde eu comecei a analisar de maneira mais, nem fugiu a palavra agora, mas de maneira mais certeira. Aham. Eu percebo que tem algo ali e aí me vem essas ligações diretamente com o complexo. E o último foi, enfim, um ensaio específico que a gente estava levantando material e aquele dia eu já tinha acordado com uma energia mais densa, mais pesada e eu percebi que, né, tinha uma energia além de mim ali durante o dia. E aí no ensaio Uhum. isso reverberou um pouco mais. E eu já tinha, é um Aham. complexo, na verdade, que eu já venho dialogando, eu já tenho ele um pouco mais, já tenho um pouco de luz jogado para cima dele. Então, Aham. tem um movimento ali que eu já consegui identificar melhor quem era que estava agindo sobre mim, né? E Aham. eu lembro que eu aproveitei como a gente estava ensaiando para, não sei se eu dei passe livre, mas sinto que eu me aproveitei um pouquinho já dessa energia, como eu precisava, Uhum. porque, né, um trabalho que exige de um físico e de uma energia mental. E foi a experiência assim que eu senti com mais potência, na verdade, não só pela experiência em si, mas pela ressaca psíquica que Aham. ele, Deu uma esvaziada de energia psíquica, então, que ele me gerou. Eu depois. demorei, acho que uns 4 dias, mais ou menos, assim, 4, 5 dias, para eu sentir assim Tá. que eu tive uns dias assim muito cansaço após esse dia, Aham. drenado assim psiquicamente, né? Sem assim, fluxo de pensamento não ia, era difícil construir um diálogo. Foi uma ressacona. Aham. E essa é uma característica, né, quando a gente fala de complexo, necessariamente a gente está falando de energia psíquica, né? E da retenção dessa energia psíquica para esse núcleo, para esse ralo, que eu costumo chamar assim, né? Ele acaba sendo um ralo de energia psíquica, ele aprisiona muita coisa dentro dele. Quando ele é ativado na psique, né, o ego normalmente perde na concorrência, né? Como se fosse um cabo de força, um cabo de guerra, né? Onde o complexo vence, e aí ele toma um pouco dessa energia do ego e o ego fica apagadinho, né? Então a gente fica assim, depois com uma ressaca psíquica, e concordo, é ótimo mesmo essa frase. E eu vou aproveitar essa deixa para a gente falar assim, de um conceito, até para a gente aqui, de novo, caminhar em terreno comum, né? A ideia desses primeiros encontros do Bom Dia Inconsciente é a gente falar de conceitos fundamentais de psicologia analítica, né? E mais para frente a gente vai falar de temas mais diversificados. Mas é importante que as pessoas que estão conversando aqui com a gente hoje tenham uma noção, né? Então, assim, complexo a gente chama de as entidades psíquicas fora da consciência, as quais existem como objetos que, semelhante a satélites, gravitam em torno da consciência do ego, mas são capazes de causar perturbações no ego de uma forma surpreendente e, por vezes, irresistível, né? Então, veja que se ele está fora da consciência e fica rodando ao redor do ego, né, a gente não pode chamar o complexo de meu, né? Porque simplesmente o eu não está ainda tão envolvido, né? E é claro que a gente está falando de complexos que são perturbadores, né? A gente costuma falar de complexo só nessa dimensão,
né? Sim. Os complexos, de uma maneira geral, eles compõem todo o tecido da psique, né? Então, todas as coisas boas, ruins, tudo aquilo que a gente entende como psíquico, está atrelado a algum complexo. Mas a gente necessariamente vai falar deles quando eles nos incomodam, né, gente? Porque é ali que o bicho pega. E, normalmente, o que leva uma pessoa, por exemplo, a fazer análise é um complexo, né? É quando ele fica o tempo todo sendo mexido ali e fica o tempo todo atrapalhando, vamos dizer assim, né, a nossa vida. Na verdade, ele quer participação na nossa vida, como o Matheus colocou muito bem, né? Ele começou a lançar luz sobre um determinado aspecto da vida dele, e esse determinado aspecto começou a querer participar da vida dele. Ele conseguiu dar a abertura, mas ainda continua muito inconsciente, por isso a ressaca, então, né, psíquica depois, porque o complexo não desistiu da energia psíquica ali. Ele permaneceu retendo, né Sim. Matheus? Retendo bastante, inclusive. E você conseguiu já dar, assim, forma, nome, né, para algum complexo seu? Forma, no sentido assim, às vezes um personagem num sonho é muito repetitivo, ele costuma Uhum. aparecer, né? Ou uma emoção costuma aparecer muito na nossa vida de forma incômoda, né? Então, às vezes a gente coloca um nome, uma etiqueta mesmo, né? Para dizer assim, esse aí, ó, esse aí veio de novo, perturbar. Então, Como é esse que funciona para complexo você? específico, ele aparece, na verdade, de maneiras distintas. Eu percebo, eu acho que Certo. eu não consegui ainda tomar uma forma, ele não tem uma forma concreta, mais próxima, ele ainda é muito, ele aparece muito animalesco. Eu percebo que ele aparece em sonhos, ou eu tenho tentado também algumas imaginações ativas, e ele aparece Certo. muito de uma forma bestial, para um lugar mais monstruoso Aham. mesmo ainda. Entendi. Então a forma hoje que você dá para ele é o monstro, né? Sim. Bestial. Entendi. Lobisomem é uma forma que tem aparecido bastante um lobo. Tem sido como. Certo. Legal. Interessante, né? E o lobo e o lobisomem, eles são devoradores, né? Vem devorando a tua energia aí. Sim, bastante. Legal. E nos sonhos? Eles têm aparecido assim nos sonhos ou só em imaginação ativa para você? Principalmente em sonhos. É onde eu mais Principalmente. tenho vislumbrado assim, imagens. Que eu já Uhum. consigo fazer uma conexão que me parece que vem desse mesmo complexo. Entendi. Feito algumas associações. Entendi. E o que isso, né? Tudo que eu perguntar para você, você só responde se você sentir à vontade, né, Matheus? Tá Claro, bom? Porque tudo bem. acaba fazendo parte do nosso striptease aqui. Sim. É, que ideias ou que imagens você já conseguiu associar um pouquinho com né, com esse lobo, com esse lobisomem? Até onde você caminhou com esse complexo? É assim que eu queria te perguntar. Uhum. Eu percebo que ele aparece muito. Eu tenho encontrado ele num lugar do masculino. Aham, Acredito eu que uma sombra, não sei, talvez um ânimos negativo, ele vem me aham, aparecendo através de imagens não só ou entre lobos, mas eu percebo que ele aparece muito ligado a imagens masculinas na minha psique mesmo, assim, né? Masculino como a gente entende nesse caso de uma maneira mais enquanto um coletivo, tradicionalmente mesmo. Um homem com sim. Um características patriarcado, nesse sentido. a gente pode dizer. Algo próximo do patriarcado também. Sim? Sim, sim. Entendi. Então, gente, um outro conceito que a gente pode colocar para os complexos, para contribuir ainda, é um grupo de ideias, né? Um grupo de ideias ou imagens associadas, relacionadas entre si, para uma carga afetiva, para uma carga emocional compartilhada entre todas elas. Como se fosse um varal, né, gente? É um varal com várias fotografias penduradas, né? Mas o varal, ele está
num fio elétrico, que é essa carga emocional, né? Afetiva, ligando todos eles. E o complexo ele passa a se desenvolver normalmente por vivências mesmo, né? Então, aquilo que a gente costuma dizer corriqueiramente como trauma ou como uma situação de muito sofrimento ou muito encantamento também, ele acaba se compondo nesse mosaico desse complexo. Então, a gente, né, é lógico, a gente pode supor que o Matheus teve vivências negativas em relação a isso de alguma forma, né? Seja com ele mesmo, seja com pessoas próximas, não importa, né? E isso foi constituindo aí esse lobo, né? Que fica, é o lobo da psique aí, que fica aí farejando, né? Oportunidades, então, de atacar, talvez, né? Até que um dia, quem sabe o Matheus faça amizade com esse lobo e esse lobo passa a ser um grande companheiro e não mais aquele que ataca, né? Ou o lobisomem se torna homem. Tentando? Um homem Tentando. companheiro, né? Um homem lado a lado com o ego, né? Nesse sentido. Né, que possa Sim. constituir como um parceiro da psique, não como um inimigo do ego, né? A ideia é essa. E, Matheus, uma outra característica muito forte, né, dos complexos é a questão projetiva. Sempre que a gente está lidando com um complexo, o primeiro momento, ele não aparece na gente, a gente não vê na gente, a gente vê no outro, né? É o outro que se Sim. torna o lobo e o lobisomem, né? E a gente fica assim, naquele momento ainda de acusar, naquele momento de se defender, de correr, né? Você vivenciou, assim, esse complexo fora? Você tem notícias, lembranças de ter olhado para fora, dele ter aparecido mais no outro do que em você? Sim, acho que o meu primeiro contato a partir com esse complexo, ele veio do outro. Eu percebi que as minhas relações com o masculino no geral, ao meu redor, vinha sempre de um lugar muito hostil, né? Vinha sempre com muita raiva, enfim, direcionada, até, até o momento eu comecei a me questionar mesmo, até que isso começou a atrapalhar as minhas relações com outros, e nem só no sentido de raiva com o masculino, mas também comecei a perceber, estudando também, né, as questões Uhum. de alguns arquétipos, de alguns complexos, a falta do lado positivo também Uhum. desse complexo, no sentido de uma energia mais, como é que eu posso dizer assim, uma energia Uhum. ativa, né, como a gente trabalha Uhum. dentro da psicologia crítica, uma falta desse. Vamos esperar um pouquinho. Todo mundo consegue me ouvir ou será que é a minha internet? Não, acho que é do Matheus. Oi, Matheus, só um pouquinho. Ixi, essas internets aí estão complicadas, né, gente, nesse momento aí de quarentena. Eu vou aproveitar aqui enquanto o Matheus está carregando, né, algumas características que a gente vê no complexo, né, gente? É importante a gente entender que complexo... obrigado, gente, pelo retorno aí de... Estão me ouvindo. É importante a gente entender que os complexos... Opa, voltou? Mas ainda está sem som, Matheus. A gente não escuta você, ó. Sem som. Sem som. Sem som. O Matheus, de repente, sai. Pois é o complexo já agindo, tu vê, né? Ele não quer aparecer. Já avisando? Eu tô te ouvindo. É... Sai e entra de novo da live. De repente isso...
Soluciona. Ah, eu O posso não tá fazer isso? deixando. Tá. Como é que eu faço isso? Deixa eu mandar ali no WhatsApp para ele. Bom, gente, então, continuando ali o que eu estava falando para vocês, né? Já está voltando aqui, tá? O complexo ele tem algumas características, né? Ele é projetivo, então a gente primeiro vê ele no outro, a gente vê primeiro ele fora de nós. Né? Ele é compulsivo, ele tende à repetição, ele tende à teimosia, a gente pode dizer assim, a não dar ouvidos. Né? Ele é autônomo, a gente não tem controle, não tem governabilidade sobre o complexo. Ele tem essa tonalidade afetiva, essa questão emocional, né, sempre vinculada. E ele tem todo o núcleo de um complexo, né? O centro dele, organizador daquele, né, complexo, e temos vários, né, que orbitam no ego, é um arquétipo. Tá? Então, Matheus, voltasse. Vamos ver se a gente consegue te ouvir agora. Então, eu estava te perguntando sobre o quanto você já viu fora e você estava me colocando que sim. Primeiro você estava vendo as pessoas nesse masculino como um hostil, né? E depois você passou a entender Sim. pelos teus estudos que você faltava olhar para a parte ativa, produtiva, positiva, né, desse masculino. Né? E, e aí eu te perguntei mais ou menos assim, né? E como é que está esse trabalho? Como é que está esse reequilíbrio dessas polaridades, então? Sim. Para você, como é que você está vivenciando? Se está lidando bem agora? Se tem tido vivências positivas? Ah, Matheus, de novo. De novo tá falhando. Que pena. Tô te vendo, tô te ouvindo, acho. Tô te vendo. Tem som? É o universo agindo aqui, ó. Tá bom, então eu estou te ouvindo também agora. E aí, como é que tá essas andanças com a parte positiva, né, do complexo? Então, Sem som de novo. eu tenho percebido algumas mudanças, principalmente sem som. Com som. Tô ouvindo, tô ouvindo. Eu tenho percebido algumas evoluções a partir do contato, principalmente em sonho. Essa masculino tem parecido de uma maneira menos hostil. Aham. Eu tenho conseguido um contato mais afetuoso, Uhum. inclusive. De antes aparecia geralmente eram embates. A princípio, na verdade, no início aparecia muito, eu tinha muitos sonhos correndo, fugindo Aham. Ó a nessas dica aí, pessoal. imagens e foi evoluindo. Eu fui olhando para isso, conversando, tendo um contato não só interno, mas externo também. Comecei a fazer um contato interno um pouco Aham. maior também, né? Um movimento de tentar me aproximar desse masculino, seja com o outro ou comigo mesmo. E a partir do confronto foi surgindo foi surgindo mais de afeto mesmo, de calma, eu Aham. diria. Então, E eu venho assim, a partir disso ficou nítido para mim também dessa energia aham. para um para um outro lugar, Tá. digamos assim.
Então, né, o Matheus já nos deu duas dicas, né, pessoal, né, na vivência com o complexo, que a primeira dela é que nos sonhos a gente tende a correr dele sim. O complexo costuma aparecer como uma ameaça para a gente, né? E é claro, não podia ser diferente, né? Uma vez que o complexo ele ameaça roubar a autonomia egóica, né? Ou seja, quando ele aparece, a gente sai do nosso controle, certo? Então, o ego vai vivenciar isso como uma ameaça, e nos sonhos isso é representado como uma ameaça. Então, é perseguição, invasão, brigas, né? Tarefas que não se solucionam, que a gente não alcança. E ali a gente já tem as dicas, né, de que a gente está lidando com um dos complexos que estão ativados na nossa psique. E um dos efeitos positivos de quando a gente faz o enfrentamento, de quando ele começa a participar melhor dessa nossa vivência consciente, é a calma. Ou seja, aquela tempestade, aquela perseguição, ela tende a diminuir. E ela tende a transformar a relação em algo mais afetuoso, como disse o Matheus, né? E olha que a palavra que ele escolhe, afeto, né? Que é talvez uma das palavras-chave ao lidar com o complexo, porque a gente é afetado, né? Sempre que um complexo está ativo, a gente é afetado por ele, de alguma forma. A gente não fica isentão, não dá para ser isentão com complexo. Sim. Né, Matheus? Né? A gente tem... Até que ele fica grandão. Pra machucar com ele. Verdade. E pessoal, e vocês, né? Jais, mas só, eu queria só fazer, fazer Claro, mais um adendo em relação a isso, claro. que a gente falou do afeto e eu lembrei, e desde que começou a estudar, um sonho específico que me fez, inclusive foi a partir desse Uhum. sonho que eu comecei a, a anotar de fato sonhos, analisar ele, eu comecei a levar. Ainda não. Ainda não estou te ouvindo. Você está você tá na Wi-Fi ou tá no 4G aí? Como é que tá? Agora que fiquei curioso. Me deixa falar, Todos complexo. estamos curiosos para saber do sonho do Matheus. E agora? Tenta trocar pela 4G, Matheus. Ver se funciona melhor de Deixa repente. eu falar. Peninha. Treinando leitura labial. Problemas técnicos, gente. Voltamos depois dos comerciais. Oi, Matheus. Vamos ver agora? Tô te ouvindo, tô ouvindo uns barulhinhos aí. Vamos ver. Daí, Matheus. Fala alguma coisa. Vamos ver se a gente escuta pelo menos. Oi. Fala alguma coisa, Matheus. Acho que ele vai entrar e sair de novo, gente. E é para perguntar para vocês, né? Como é que é a vivência de vocês com complexos, né? Quem aí tem um exemplo ou tá, enfim, tá numa situação que está enfrentando um complexo, que quer compartilhar alguma coisa, né? É importante a gente falar, né? Por exemplo, existem complexos clássicos? Sim, existem, né? Existem o complexo de Cinderela, né, que a gente já ouviu falar, que é a espera
do príncipe encantado, né? A espera da pessoa certa e não de construir uma relação, né? A gente tem o complexo de poder, que é, né, tá muito visível hoje frente à política, né? Então, tem algumas coisas muito clássicas para a gente estar olhando. Fala... Então, queria, né, quem quiser aí trazer alguma coisa, complexo. Alguém falou o quê aqui? Deixa eu ver. Não entendi. Vou continuar falando um pouquinho dos complexos enquanto o Matheus tenta voltar, tá bom? É importante a gente pensar assim, né? Vou citar de novo mais uma... Vou colocar aqui mais uma citação, né? Ao complexo de Cassandra, a Lu aqui falando, né? Da mulher desacreditada, né? Daquela que foi condenada a ter o dom da profecia, mas que ninguém acreditaria nela, né? Que é o complexo exatamente que a gente está vivendo hoje coletivamente, né? Ainda bem que eu penso que o feminino ele está conseguindo lutar bravamente contra, em busca de um reequilíbrio, né? Mas toda mulher carrega, né, esse fardo de ser desacreditada, da sua palavra valer menos no mundo machista, né? Então a gente com certeza precisa encontrar uma maneira de elaborar, vamos dizer assim, o feminino, né? Há 2000 anos que a gente expulsa o lado feminino da psique, né? Então é muito tempo para a gente deixar esse aspecto tão importante e complementar à sombra, né? E agora é natural, né, que venha uma reação a respeito disso. E aí a gente tem o feminino voltando com toda a sua força, né? Ainda bem. E opa, veio algumas perguntas aqui. Já esses complexos podem se materializar através de um cenário repetitivo nos sonhos em vez de uma figura específica? Sim, podem. E sonhos onde labirintos, sonhos circulares, sonhos que o cenário se torna repetitivo, aprisionador, costumam ser cenários de um complexo, né? Ainda estou com uma dúvida, o que seria o complexo em si? São padrões do inconsciente? Sim, né? O complexo ele se manifesta no comportamento humano como padrões, tá? Eles são elementos inconscientes que são construídos a partir de uma vivência ao redor, né, de um centro, por exemplo, tá? Vamos pensar na mãe, o papel materno, né? A criança nasce com uma relação com a mãe e de repente lá tanto o menino quanto a menina, isso não importa, né? Tá lá brincando de cuidar né, dos seus brinquedos ou cuidar do irmãozinho, né? Ele começa a ter uma forma de imitar essa mãe, porque por necessidade, por brincadeira, por uma série de elementos, de vivências, né? Ou do papel materno, por exemplo, ele se tornar mais necessário, mais valorizado ou menos valorizado, né? Então o inconsciente ele vai carregando essa ideia e a criança vai experienciando coisas, né? Vai experienciando cenas, momentos, situações diferentes e o complexo materno vai se tornando carregado de imagens, experiências, memórias, né? Emoções diferentes. E de vez em quando, o que vai acontecer? Se ele crescer muito, ele vai substituir temporariamente a personalidade dessa pessoa. Então vai ser a personalidade do Jason mais um complexo materno. Então a gente vai ter um Jason muito maternal, por exemplo, né, atuando nas relações com a interferência materna o tempo todo, ou seja, dando ou doando-se demais, depende de como eu tenho a minha vivência materna, né? O tempo todo, esquecendo de mim, sempre atendendo ao desejo e às demandas do próximo, né? Isso aparece bastante, né? Os dois cenários aparecem, né? A pessoa que tudo doa e a pessoa que nada doa, a pessoa que só fica para si mesma, né? Então veja como o complexo ele vai se tornando sim padrões e se libertar dele é fundamental para que a gente consiga ter mais autonomia e amadurecimento psíquico mesmo, né?
Porque, do contrário, a gente vai ficando como que à mercê, né? À mercê de uma vivência inconsciente. Por que que é inconsciente, né, gente? Às vezes a gente fica pensando assim, tá, mas eu tô vendo acontecer. Oi, Matheus, você tem que pedir para participar aqui, tá? Senão tu não entra de volta. Ah, eu consigo convidar aqui o Matheus. E nessa vivência, o inconsciente que eu estava mencionando, né? Por que que é inconsciente se eu vejo o complexo ali funcionando e atuando? Né? Porque não basta ver, não basta você ter o dado, né? A questão que torna inconsciente ou não, um dos diferenciais, a marca, seria assim, eu tenho controle? Eu tenho escolha diante do fato? Ou ele age por conta? Né? Quando a gente explode de raiva, quando a pessoa nos tira do sério, a gente reage daquilo de uma forma não escolhida, a gente, por isso que a gente chama de reagir, inclusive, né? Então, ali temos um complexo agindo e a gente sabe que é inconsciente, apesar de eu ter notícias da existência do complexo. Ter notícias da existência do complexo não o torna consciente. Tá, pessoal? Matheus, tá tudo certo aí, será? Acho que sim. Opa, agora estamos te ouvindo. Né? Foi Vamos voltar difícil? então para o teu sonho. Ok. Né? Você estava Tá contando indo para bem agora? gente. Tá. Você estava contando para gente que uma das coisas que marcou uma possibilidade de maior identificação do complexo foi um sonho. E você ia contar Sim. para gente. E estamos todos na expectativa. Então, eu achei, inclusive agora eu tava lembrando que o sonho específico, esse sonho específico foi o sonho que me fez começar a notar e começar a olhar para o inconsciente de uma maneira mais séria mesmo, né? Comecei a experienciar mais esse contato com o inconsciente. Não só, antes eu acho que vinha muito de um lugar que, tá, tem uma teoria, eu estudo ela, a gente conversa sobre ela, eu dialogo com pessoas sobre ela, e eu Uhum. acredito nela, né? Eu Uhum. penso crer nela. E esse sonho, ele mudou esse pensamento para um lugar de, ah tá, eu vivencio ela, então não tem mais a necessidade de eu acreditar ou não nela, porque de alguma maneira eu estou experienciando isso, e para mim fez sentido de alguma maneira, né? Utilizando essa Uhum. linguagem através da psicologia analítica, enfim. E esse sonho Uhum. específico, ele foi um sonho que me fez, enfim, como isso fez eu olhar para o inconsciente de uma maneira mais séria. E o sonho ele não teve nada muito de uma maneira assim mais geral, nada que na época me fizesse olhar, de fato, né? Tipo, no contexto do sonho, era um sonho para mim ele era simples de certa maneira. E só que eu tive uma Uhum. experiência de um toque, né? Foi um sonho que especificamente apareceu uma figura masculina e ele simplesmente eu toquei na mão. Foi literalmente um Uhum. toque assim do inconsciente e aquilo me deu uma experiência bem luminosa, eu acredito, que Você fica foi chato você contar o sonho pra gente, como foi? não, Ou não tem problema. pode? Pode? Então conta pra É, nós. o que eu lembro dele, eu nem anotei, depois eu percebi esses dias olhando minhas anotações que eu não cheguei a anotar ele, Uhum. mas eu lembro dele, do que eu lembrava na época até então, se manteve assim a estrutura dele. Tá. Que eu tava era uma espécie de salão, eu lembro que tava escuro, era um salão que tinha Uhum. bastante gente, era uma espécie de evento, e tinha Certo. uma, era uma cantora, alguma figura, alguma artista conhecida. Eu Uhum. não lembrava nem na época também quem era essa cantora específica, mas era uma artista e eu lembro que eu queria conversar com essa artista e teve uma situação de necessária, de alguém é, sendo rude com ela. Era uma figura feminina sendo rude com ela e criando confusão nesse evento e enquanto eu tentava conversar com ela. E essa Uhum. figura, essa pessoa, eu não conheço, só era uma figura, eu tô me referindo à figura porque eram imagens que eu não, de pessoas que eu não conhecia mesmo.
Perfeito. E eu lembro que eu tava tentando conversar com ela e essa pessoa impedia. E aí veio essa figura masculina, que é um amigo meu, utilizando a Aham, imagem de um amigo meu, aham. e ele levou ela para um canto, assim, eu acho que era um balanço, era um balanço, levou ela assim para uma espécie de balanço numa árvore Olha. e, e me Aham, ajudou, e aquilo me impactou de alguma maneira, né? Eu fiquei tipo, nossa, aham, obrigado, eu fui agradecer ele aham. e tentar. E aí nisso, ele simplesmente tocou, ele tocou na minha mão, assim, um toque assim bem, eu lembro ainda disso, sabe? Tipo, foi enfim. E isso Maravilhoso. trouxe, me levou para um lugar que eu não tinha experienciado antes em sonho, que foi uma sensação muito forte Aham, de a sensação, eu nem sei descrever direito, na verdade, mas eu tenho uma imagem de paz, assim, me trouxe uma uhum, sensação muito grande de tranquilidade. uhum. E aquilo foi muito potente que eu acordei com aquela sensação ainda. Eu fiquei durante um Muito tempo legal. com essa sensação de, sei lá, é isso de paz mesmo. Não Certo. consigo materializar em palavras Interessantíssimo, o sentimento. interessantíssimo, Matheus. A palavra luminoso que o Matheus está trazendo aqui para a gente, né, é, é um adjetivo que a gente usa para falar do poder do arquétipo, tá? O arquétipo, ele tem uma força encantadora, imponente, né, e que amedronta também, porque ela também desestabiliza o ego se ela nos tomar, né? E que a gente, o Otto Rank foi chamar, usou a palavra luminoso e o Jung pega de empréstimo essa palavra e passa a empregar, né, nos escritos dele. Então, luminoso se refere a poder, a gente pode dizer assim, tá? Ao poder da imagem, ao poder do inconsciente, ao poder do complexo, né? Para facilitar a nossa fala aqui. Obrigado, Matheus, pelo sonho, e eu vou poder falar um pouquinho dele, né? Posso? Claro, claro. Que sonho característico mesmo, né, de complexo. Porque veja, ele está num ambiente, num salão, né? Ou seja, um salão é um lugar que não é de ninguém. O salão é um lugar meio público, né, onde pessoas frequentam, coletivos frequentam, né? Então a gente tem ali a abundância, ou seja, os elementos associados ao complexo frequentam este salão, né? E e aí ele está meio escuro, ou seja, ainda está numa parte inconsciente, né? Ainda não tem a claridade da consciência. E a gente tem ali o elemento feminino, né, querendo fazer o seu destaque, porque ela é famosa, né, essa personagem feminina que aparece, atrapalhando o ego, ou seja, ela quer se colocar à frente do ego, né, o tempo todo. Então, ela não permite que o ego atue, né, na funcionalidade que ele tem, que é de gerenciar essas imagens e de poder direcionar essa energia psíquica, né? Ou seja, a atenção, poder direcionar para onde a vida vai se encaminhar. Ela vem na frente, ela atrapalha, né? E aí vem essa personagem masculina e faz o quê? Vai balancear essa energia psíquica, né? Vai colocar ela no balanço, né? Então vai relativizar esse feminino, né? E o reconhecimento do ego dessa força masculina fica tão marcada, né? Que ele diz assim, obrigado, né? Se flagra da importância que teve essa retirada do feminino pelo masculino, e daí tem o masculino também, ou seja, o inconsciente também olhou para o ego, assim como o ego olhou para o inconsciente, ao encontro, ao toque, né? Inclusive a gente faz assim para rezar, né, gente? Ao toque, mostrando um encontro, né? Mostrando a transcendência desses opostos, uma reequilibração desses opostos possíveis, né? E aí a gente tem a sensação de paz, ou seja, a energia psíquica que antes estava capturada, que estava nas mãos do feminino, e aí o feminino estava agindo como algo ruim nesse momento, né? Estava demais, não é essencialmente ruim, é ruim pelo excesso, né? Perdeu energia psíquica e o masculino devolveu energia psíquica para o ego, e o ego não ficou de ressaca, ao contrário, ele ficou em paz, né? Então a gente pode ver aí com um sonho de integração, né, de um complexo. É por aí, Matheus? Tô. E eu lembrei agora que a gente saiu desse salão. A gente Ah, saiu é? pro. Era dia. Era dia, tinha uma espécie de
de parque. Era um parque, um campo, assim, aberto, tinha mato, daí Certo. tinha essa árvore que a menina foi pro Aham. balanço. Que bacana, né? Foi para a consciência, né? Foi conscientizado uma parcela, né? Desse complexo. Alguém perguntou se os complexos se criam ou se são ativados, né? Ativados, né? Eles se alimentam, eu diria assim, sabe? Mas visto que na nossa psique a gente tem uma camada coletiva que tem ali a possibilidade de todos os comportamentos humanos, né? Então, eles estão lá disponíveis. E conforme eu vou tendo experiências internas e externas, esse complexo ele se torna ativo, né? O problema está, por que ele se torna autônomo, né? Ou seja, autônomo significa distante do ego e capaz de funcionar sem a minha autorização, né? O complexo se torna autônomo quando eu não tenho experiências de enfrentamento, de consciência, de dizer que aquilo é meu, de recolhimento da projeção, tá? Então, o complexo vai sendo acionado repetidas vezes. Eu não vou me dando conta que aquele comportamento está sendo ativo em mim e eu não estou tendo gerência dele. Daqui a pouco ele cresce suficientemente forte e começa a funcionar no meu lugar. Por que ele faz isso? Porque eu não tive a responsabilidade de atuar. Eu me isentei da atuação. E aí o inconsciente veio e fez para me defender. Ele fez para se adaptar a uma realidade que me estava sendo exigida. Por exemplo, vou brincar com o Matheus. Eu não conheço a vida do Matheus intimamente para falar qualquer coisa, tá, gente? Eu vou usar ele de personagem. O Matheus tem essa briga com o masculino, né? Tinha, né? Uma grandeza maior. Ou seja, diante da vida dele, ele estava experienciando muitas coisas de uma forma mais passiva, né? Quando era exigido que ele tomasse uma atitude para eliminar um obstáculo, ele não fazia, né? E aí ele sofria com isso, chorava, se reprimia, sei lá o que acontecia. Algo acontecia, né? E aí esse masculino, ele foi tendo que vir de forma agressiva. Por quê? Porque ele tinha que dar conta para defender o Matheus, né? Então o inconsciente estava mandando raiva para ele. O inconsciente estava mandando explosões para ele, estava mandando alguma mensagem, né? Para resolver o problema, só que quando o inconsciente precisa atuar nesse nível, ele não vai vir refinado, porque ele não foi treinado pela cultura como o ego foi, né? Ele vai vir na sua camada primitiva, ele vai vir o lobisomem, né? Então aí o lobisomem vem e resolve. Morde todo mundo, devora todo mundo, tá tudo certo. Pro inconsciente, tá tudo resolvido, bola para frente, né? Mas aí, claro, temos um ego ali que vê a situação correndo, que tem as moralidades, tem os seus valores, e sofre, né? Com as consequências da própria atitude que não tem controle. E aí vem o trabalho. A partir do momento que o Matheus começou a se posicionar diferente na vida, ou seja, pera, eu preciso resolver. Pera, eu preciso é, é, atuar em cima da minha vida e não deixar que as pessoas pisem em mim ou tomem decisões no meu lugar, ou sei lá o que aconteceu. Quando isso começou a acontecer, houve uma reequilibração psíquica e o inconsciente não precisou mais vir com essa carga, né? Ele não precisou mais atuar de uma maneira descontrolada, vamos dizer assim, ou de uma maneira animalesca ou impulsiva, né? E aí ele se apaziguou. Aí tem a paz, dita pelo Mateus, né? E aí, Mateus? É mais ou menos Eu já, assim? sim, Foi? sim, bem o roteirinho. Fala, E o que Mateus. eu tenho achado interessante de observar nos complexos, que na verdade foi algo que eu mudei a partir de um lugar que eu comecei, eu acho que a dialogar mais com eles. E eu comecei a Aham, tirar essa carga negativa deles. Eu acho que isso aham, foi muito importante, de tirar essa carga negativa no sentido de olhar para o complexo e pensar, então eu tenho esse, esses complexos que me compõem, que fazem parte, que estão ao redor, né, do uhum, meu ego, e eu preciso me livrar de todos eles, porque eles são muito ruins. Acho que foi lendo a Von Franz, livro O Caminho dos Sonhos dela, que ela dá certo? através de umas entrevistas, né, que eu vi, que me deu um start, assim, um insight, em Aham, algum depoimento que ela fala sobre complexos que ela já tem
de certa maneira, integrado, só que como eles continuam, às vezes, tentando aparecer de uma forma que iria atrapalhar, de certa maneira, alguma relação, algum momento específico da vida dela. Aham. E achei interessante a maneira como ela colocou o diálogo dela com esses complexos de não, isso aqui não faz parte de quem eu sou, mas está tentando aqui tomar a frente. Então, preciso fazer alguma coisa com isso. Uhum. Achei E não interessante pensar matar, o né? complexo Não a eliminar, né? partir. Sim. Eu acho Sim, que a entendi. palavra, quando a gente começa a estudar e tem um contato, ela vem com uma conotação bem negativa, porque até como você levantou, a Sim, gente entendi. parte, o contato inicial parte a partir do momento que aquilo começa a te causar algum problema, né? Começa a sugar Exato. energia, ou enfim. Mas aí a gente tem que lembrar que ao cortar um complexo, a gente está cortando um pedaço da personalidade, Tá. né? Então, não devemos fazer isso. Por isso que a gente sempre fala, né? O que a gente busca na análise, o que a gente deve buscar com o inconsciente é um relacionamento, né? E não um corte, né? Sim. Embora, vez ou outra na vida, talvez exista a necessidade de a gente se afastar, sim, né? E acho que a Lu trouxe um elemento ali, né? Ela trouxe os vícios. Ela falou assim, brincando, né? Do jeito dela, o Lu de ser, que eu adoro. Ela falou assim, socorro, eu quero parar de fumar e estou sendo perseguida pelos complexos, né? Bom, tudo bem, o cigarro, né? Os vícios em geral, né, gente? Seja qualquer vício, tá? Eles se enquadram, sim, né? Num complexo, só que ele é tão inconsciente, eu diria que esse, sim, é um muito próximo até do biológico, a gente pode dizer, porque ele resiste muito em dar formas para a gente, né? Ele fica muito concreto, né? E aí a gente tem muita dificuldade de lidar, então a gente vai ter que aprender. Esse complexo é um daqueles que a gente vai trabalhar muito, para saber em que substitutivo ele está entrando na minha vida. E às vezes, né, ele não vai ser possível de ser integrado o suficiente para manter ele como escolha. Ou seja, o vício não vai pode não se tornar nunca, né, liberto, tá? Mas a tentativa sempre vai ser construtiva, ela sempre vai nos ajudar a ter alguns sucessos, né? Se a gente for firme no propósito aí. Nosso tempo está acabando, tá, gente? Só para avisar. E de repente aí não cair. E, uh, Tem então é alguns inerente o minutinhos ainda, complexo? César? Temos uns minutinhos. Alguém Eu perguntou assim, acho. então é inerente o complexo não é Talvez. desenvolvido? Apenas amenizado? Não, gente. O complexo ele é desenvolvido, ele é amenizado, ele é inerente no sentido que ele está disponível em todas as psiques. Mas ele pode sim ser integrado à consciência e, portanto, ele deixa de ter a conotação negativa e, e passa a ter parte e participação do ego. E daí ele não incomoda, tá? Vai lá, Matheus, você queria? Não, eu só queria levantar, talvez, se a gente pudesse comentar um pouco sobre a questão sintomática que os complexos têm a capacidade de trazer. Que a gente vive um momento que se fala muito de ansiedade, né? De sintomas físicos que Perfeito. a psique tem capacidade de trazer. Acho que para a gente tentar trazer para um lugar mais palpável Que o legal você tema. ter falado isso. Que legal mesmo. O cigarro, nesse caso, como ela colocou, ele é um sintoma, pode ser visto como um sintoma, né? E sim, a ansiedade, a depressão, qualquer sintoma psíquico, né, psicológico, que a gente pode dizer, medos, né, ele sim tem interferência, ele é a atuação de um complexo na nossa vida, né? E ele está ali já como uma tentativa de cura. Né? O sintoma ele não é do mal, né? Eu sempre digo, ele não está ali para ferrar com a sua vida porque ele só está ali para ferrar com a sua vida. Não, ele ferra a nossa vida porque traz sofrimento. Mas ele já está atuando de uma maneira tentando solucionar um problema. Do mesmo jeito que o masculino do Mateus, naquele nosso exemplo, veio para defendê-lo, mas causava problemas, por quê? Porque você brigar diante de uma situação, né? Você tem uma explosão de raiva não é legal e pode ocasionar problemas, certo? Inclusive quebrar objetos. Ter explosões de raiva é um sintoma, por exemplo, né? Mas a ansiedade que faz a gente correr do enfrentamento da vida, né? A ansiedade é um comportamento de medo e de fuga, né? Bem geral, assim, a gente não enfrenta as situações do dia a dia, a gente evita, a gente não vai daí nas situações, a gente teme, né? A gente
faz todo um movimento de evitação de lidar com as questões. Isso protege, psiquicamente falando, né? O resultado é não sofrer, né? Mas não vivi também, né? Então, a gente precisa elaborar esse complexo. O que está por trás dessa ansiedade, né? Qual é o elemento que está fazendo com que eu tenha que evitar tais e tais situações? Quais disparadores acionam mais a minha ansiedade? Isso vai me dando dicas de qual é a personagem psíquica que está por trás dessa emissão de sintoma para me proteger. E aí, se eu faço algo com isso, legal. Aí eu posso começar a criar soluções. Mesma coisa, né? A depressão também, como sintoma, ela acaba sendo um pedido de aprofundamento, talvez um pedido de resgate interior, de relação interior que você não está tendo, talvez porque você o tempo todo teve disponível para os demais, enfim, né? Mas ele já é uma tentativa de cura, percebe? A depressão, ela tira toda a tua energia, mas ela pode estar tirando a tua energia por um bom motivo, porque você está fazendo caca com a tua energia, né? E aí, o inconsciente ele impede que você continue fazendo caca e olhe, vamos olhar aqui para dentro. É um convite. Só que a gente não olha, né, gente? A gente quer anestesiar. A gente não quer sofrer, então a gente vai encontrar todos os subterfúgios e razões possíveis para não se haver com os complexos, né? E aí eu vou trazer uma citação, né, antes de a gente ir para os agradecimentos e antes de eu passar a palavra para o Matheus, que diz assim: do ponto de vista do ego, do ponto de vista do eu, há então 4 possibilidades de comportamento em face do complexo: a total inconsciência dele, né? A identificação, ou seja, eu sou igual àquilo, a projeção, aquilo está no outro, ou a confrontação e aí, portanto, a dissolução, né? Então, o complexo ele está aí para a gente lidar com ele, não para a gente fugir dele. Matheus. Por aí você queria que a gente falasse dos Sim, sintomas? sim. Eu venho para um lugar também que eu venho tentando observar, porque eu, como um bom neurótico, eu esbarro volta e meia em sintomas físicos, esbarro nos Uhum. lugares que me colocam muito, me trazem uma ansiedade muito grande, apesar de hoje de eu ter feito, de eu fazer análise, enfim, de eu ter um contato maior, Sim. mas eu percebo que vem de um lugar que te obriga a parar, e sempre te puxando para algum outro lugar, para te olhar realmente para aquilo nesse Gente, vai momento. cair em 10 segundos, vai cair. A gente volta daí para... A gente dá uma voltadinha para se despedir, tá? O Matheus já está entrando. Oi, Matheus. Voltamos. Voltamos. Você estava falando das suas vivências neuróticas com o complexo. Sim, Sim. como eu estava falando, nesse momento, especificamente diante do isolamento social, né? Hoje a minha vida me permite que eu esteja em casa, em segurança. Então, é um momento que eu tenho conseguido parar para olhar um pouco mais para esses sintomas que a ansiedade desperta. E eu tenho achado muito curioso, porque desde que eu comecei a anotar sonhos ou tirar um tempo para estudar, de certa maneira, alguns conceitos próprios da psicologia analítica, né? Sempre que eu me sinto ansioso ou algum sintoma que eu percebo que eu não que está me atrapalhando, eu paro simplesmente o que eu estou fazendo e volto a olhar para esse lugar ou para um sonho ou do dia específico, se eu não olhei ainda, para algum conceito específico.
Mandala foi uma coisa que surgiu recente, que eu nunca Aham. eu não tinha tido contato. Eu lembro que a gente passou por cima, tem a questão do Jung com as mandalas, né? Eu lembro, inclusive, um dia que eu tava muito com muita energia, assim, muito ansioso mesmo, né? Com esse acúmulo de energia. E eu comecei a desenhar círculos e fui desenhei 4 mandalas e aquilo me acalmou naquele momento específico. Uhum. Mas foi bem Que espontâneo legal. também, que depois eu tentei fazer de novo, já não funcionou. É, é Mas, que parece que de fora para dentro é mais complicado, né? É sim, algo que tem que ter a conexão para a autorização, né? Para posição, funcionar. sim. Gente, queria ainda dizer que os complexos eles não são só do mal, eles são do bem, tá? Eu acho importante É um usar isso. complexo que faz a gente se apaixonar, é um complexo que faz a gente se interessar e se motivar para uma determinada atividade, né? Então, complexos a gente tem que entender como uma rede de ideias, sensações, emoções e vivências sobre um determinado tema, ponto. Quanto mais se relacionar com o ego, melhor. Mais consciência a gente vai ter, né, desse mundão que é o inconsciente e automaticamente mais inteiros nos tornaremos, né? Quero agradecer ao Matheus, né, Matheus, obrigado pela tua disponibilidade, né, por você se dispor a falar, né, dos teus sonhos, dos complexos, das tuas relações, porque sempre é uma exposição, minimamente que for, mas é, né? Então a gente tem que estar disposto a isso. Então, obrigado pela tua participação. Que bom ver vocês todos aqui no Bom Dia Inconsciente acompanhando a gente, trocando, né? Isso é muito importante. E quero convidá-los para sexta-feira que vem. A gente vai falar sobre consciência. A minha convidada vai ser a Carlinha Campos, né? Yes, bruxa! E passo a Quero, palavra para você, Matheus. Muito obrigado. quero aproveitar também para te agradecer. Sempre muito instigante, sempre trocas muito potentes. Todos os nossos encontros, as nossas conversas. E agradecer a Lu, o Lote, também pelo movimento, por manter a psicologia analítica como numa linha de frente, mantendo sempre esse estudo ativo ali na casa. E o pessoal que parou aqui para assistir a gente. E é isso. Que bom. Obrigado também, Luiz, né? Que bom que o Matheus... Bom, é para isso que a gente é um diálogo, né? Para os dois complementarem. Né, Lu, obrigado também por você manter viva aí a energia da psicologia analítica, o farol, né? O Lote 84 é o farol aí, né? Que está iluminando um pouco a gente. Tá bom, gente? Um abraço e vejo vocês sexta-feira que vem. Tchau, Matheus. Tchau, pessoal.